E se a gente pode responder o da galáxia de teóricos e de superinteligentes? Sim, senhor. Olha, eu vou começar a segunda parte precisamente com comentários dos espectadores. Já há aqui um, do Vítor Silva, que a mim me deixa surpreendido, mas como o Jorge sugeriu responder, o comentário do Vítor Silva é assim: esta conversa, às vezes, parece para outra galáxia de teóricos e superinteligentes. Jorge. Não, nem teóricos, Nem superinteligentes. nem super inteligentes. Vá lá que estes dois senhores têm a diplomacia de responder desta maneira, que eu teria respondido de maneira diferente. Mas respeitando os tais super inteligentes. Sim. Por exemplo, há pouco citei o Einstein a propósito de Deus, o universo e os dados, mas o Einstein tem uma outra frase importante que é a definição de estupidez. Que é fazer repetir sempre a mesma coisa e à pensar espera que o que dê resultado um vai ser resultado diferente. Que é outra maneira de jogar aos dados com o universo. Não é? A gente insiste sempre no mesmo erro, e, bem, pode ser que saia uma virtude. Não Sim. sai. Ora, nós vamos ter uma exemplificação disso. Já falámos do Trump e da May e do Brexit, mas vamos ter uma exemplificação disso com o Centeno, porta-voz das questões europeias. Porque isto significa fechar o círculo. Ou seja, aquele que aparece no poder, transportado pela geringonça, para recusar o programa de ajustamento que vinha do passado, Sim. vai agora ser o portador do novo programa de ajustamento que a Europa tem de impor para que a Europa possa existir. Sim, e, portanto, o Joaquim acha que isto vai dar cabo da geringonça? Isso é indiferente, porque a geringonça foi sempre uma construção oportunista. Portanto, quando muda a oportunidade, também muda a composição. Mas é o que vai acontecer, então, por essa ordem de ideia. Claro. Mas, antes de acontecer, vai provocar uma revolta dos fantasmas, isto é, revolta daqueles que continuam a viver no passado, que é um universo onde ninguém vive, Sim. mas tem fantasmas. E esses fantasmas vão voltar, estão a voltar na Alta Europa, esses fantasmas vão voltar a querer impor uma realidade do passado que hoje já não é possível. Sim. Ora, o grande problema é que a repetição do mesmo erro tem como condição que o universo não mude. Quando o universo muda, a repetição do mesmo erro é um absurdo. Mas, Joaquim, está aqui uma pessoa, já vamos aqui ao Jorge, está aqui uma pessoa a perguntar exatamente isso. Vocês acham que a classe política não está a mudar, então? Não, a classe política não sabe como mudar, porque foi educada num Ocidente expansivo e dominador do mundo e não consegue ajustar-se a uma coisa que outras potências já viram, é que o Ocidente está em decadência, não apenas económica e culturalmente, mas também demograficamente. Ora, uma sociedade com uma demografia regressiva não combate. Joaquim, está bem, mas isso, gente, nós estamos a discutir esse tema aqui há vários meses. Jorge, mas a questão é esta. Não estou a ver mudança, então, como diz este espectador. Não, Isso agora, se quiser dizer aquela questão de super inteligentes, também estás à vontade. Não, dos teóricos super inteligentes, e é importante pegar nessa expressão do espectador por o seguinte: era mais interessante, do ponto de vista mediático, que nós aqui entrássemos na disputa tradicional partidária, que é quem é que tem razão, a esquerda, a direita, e entrarmos num boxe ideológico. Mas não é a nossa função no think tank. Não, mas este é o tema, porque este boxe ideológico. O espectador tem razão, nós temos uma teoria sobre o problema. Provavelmente não estamos a saber transmiti-la, porque está a achar que é super inteligente. Pois, claro. E isso pode ser verdadeiro, isso eu aceito como crítica. A teoria é que o regime faliu politicamente. Sim. Mas os atores atuam como se isso não tivesse acontecido. Ou seja, não perceberam isso? Não, percebem. Quando se sentam à mesa do Conselho de Ministros, porque é a experiência que têm Passos Coelho e António Costa, os dois, tiveram uma experiência que nenhum Primeiro-Ministro teve no passado. É que não há dinheiro. Isso é muito diferente. E, portanto, enquanto Passos Coelho explicava que, não havendo dinheiro, teríamos que ir por ali, António Costa faz exatamente a mesma coisa,
explica que não diz que não há dinheiro, atua exatamente como se não houvesse, mas diz, mas há uma alternativa. E o que é que está a acontecer? É que a alternativa foi levar Mário Centeno para a Europa, que vem por via, essa é a nossa teoria, que vem por via indireta, explicar-nos que afinal a resolução do nosso problema tem que ser a que nos tinha sido proposta. Que é o quê? Bom, que é a reforma da sociedade, que é a flexibilização disto, que é a abertura aos mercados, que é a capitalização dos bancos, que é uma economia competitiva. Tudo isso vem para cima da mesa dentro de pouco tempo. Não é possível politicamente explicar isso porque o governo que está a ser suportado, aliás, hoje é evidente, em que se falava, não, mas este governo até está a ser suportado por forças que são contrárias à ideia central do partido do governo. Portanto, a partir deste momento nós percebemos qual é o problema. O problema é que a pergunta é, quando Mário Centeno falar para a Europa, vai falar em português ou vai falar em inglês? É que se ele falar em português a gente vai percebê-lo. Provavelmente vai falar em inglês. Não, mas se ele falar em português vamos todos percebê-lo. É verdade. E então ele já não consegue dizer uma coisa em inglês e outra para os ingleses, para os povos de fala inglesa ou para a Europa do centro e do norte, e vai ter que falar para o sul. Eu acho que vocês estrearam esta semana. Não viram a entrevista do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Die Zeit, alemão? Não viram? Eu já vos vou mostrar, mas diga, Joaquim, eu já vos vou mostrar. Não vi. Mas enquanto estás à procura, independentemente de falar em português e falar em inglês, há uma coisa que nos vai acontecer, é que vamos ter que falar europeu. Por falar europeu, quero dizer que as eleições em Itália vão dar o mesmo resultado perturbador que deu as eleições alemãs. Encontrar uma solução. Então, eu vou mostrar aqui aos seus espectadores, já mostrei no meu comentário, mas já vos mostro a vocês a seguir. Está a ver aqui a capa do E esta semana, que foi o único jornal português que foi ler o Die Zeit. Então, meus amigos, diz assim: não sou fundamentalmente contra a austeridade, mas havia que dar um sinal à população. Estão a ver como estas pessoas têm um discurso lá para fora e outro discurso cá para dentro? Ou seja, o Ministro dos Negócios Estrangeiros está a reconhecer que até era preciso austeridade. Mas o Governo reconheceu isso. Não, mas uma coisa é fazer, outra coisa é reconhecer de boca, não é? Não, outra coisa é... Isto faz-me lembrar o António Costa, quando era líder da oposição ainda, uma vez dizia umas coisas aqui em Lisboa, depois foi lá em cima falar em Vila do Conde para os amigos chineses e dizia que sim senhor, que Portugal tinha que fazer aquilo para pôr as contas em ordem. É a mesma coisa. Mas isso é a característica normal de quem, para conquistar o poder, tem que abdicar de governar. Depois, quando tem de governar, põe em risco a reprodução do poder. Mas isso é sempre porque a tal montanha da dívida está em cima dele. Portanto, ele não consegue contorná-lo. E, portanto, isso não consegue contornar. Agora, ditas as coisas desta maneira, qual é a solução? É reconhecer o óbvio. Que a montanha está ali. E daí deduzir o resto. Não é ao contrário. Mas não é é dizer, eu tenho aqui uma série de grupos sociais a pedir-me coisas e eu vou ter que dar um sinal. Não, eu vou ter que dar um sinal dizendo, olha, este sinal é no pressuposto de que a dívida existe e tem de ser reduzida. Mas, ora, como isso não aliás, se faz... o Tomás Centeno já referiu isso. Como isso não se faz... já. Nunca se consegue valorizar a virtude porque também nunca se denunciou o pecado. Mas, Joaquim, não, Jorge, desculpa. Como é que vamos fazer isto que o Joaquim está a dizer? Se tu tens o apoio do Governo, continua a recusar aquelas medidas. Mas o apoio do Governo... Aqui há um dado novo que, e obviamente estamos todos a aprender com o processo, não é? Há um dado novo que é, o Governo é formado por uma coligação denominada negativa. Era para afastar Passos Coelho. A partir do momento em que o Passos Coelho se afastou, criou um problema à coligação. Que não tem. Não, tem que arranjar uma cola. Pois, já não tem quem os une aqueles cargos Não, todos. tem que arranjar uma cola. E agora vai ser o problema, qual é a cola? Qual é a cola? O que é que os une? Qual é a cola? Está-se a ver que está a ser difícil de encontrar. Pois é. Não, mas o paradoxal mas daí a minha pergunta ao Joaquim no início, que é, então isto vai arrebentar ou não? Mas o que é paradoxal é que a cola vai ser Mário Centeno. Vai. Como assim?
Porque é o Mário Centeno que vai ter que explicar ao país inteiro que não está à procura de nenhum bloco central, de nenhuma aliança PS, PSD, CDS ou PS, PC, Bloco de Esquerda. O que ele está à procura é de um bloco de convergência estratégica. Isto é, a estratégia para resolver os problemas do país tem estas condições. Joaquim, Quem nós é já que falámos sobre o as bloco aceita? de convergência estratégica Eu aqui, vou dar ao Joaquim. ao bloco central. Já falámos disto aqui. Eu vou dar ao Joaquim. Eu até agora não consigo ver como é que se vai fazer. Eu vou dar uma ajuda ao Joaquim. Se vocês tiverem uma resposta, olha, aquelas pessoas daquele lado estarão ansiosas Eu para dou uma conhecer. ajuda. Então, Nós começamos com uma austeridade de direita, sim. tivemos uma austeridade de esquerda e vai nascer a austeridade estratégica. Que é que os dois, é que os dois reconhecem que o país tem que mudar de vida. É só isso. Mas já não se pode arremessar pedras uns aos outros. Porque se chega à conclusão... Estou a ver aqui muito idealismo. Não, é idealismo, mas é o efeito do erro. Não é idealismo, é experimentalismo, é o efeito do erro. Não, é estar a olhar para a montanha. É que eu estou a olhar para a montanha... Camilo, não há ninguém... Mas, Joaquim, o António Costa é um daqueles políticos que deve ter a montanha ali a 1 metro de nariz e está a dizer onde? Não vejo nada, não vejo nada. Claro. Mas isso está bem, mas isso faz parte. Não é o primeiro político que aparece em Portugal com esse tipo Sim, de comportamento. sem dúvida. Mas agora vamos, digamos, ser mais realistas em termos do que é o exercício do poder. Sim. Quando a necessidade se impõe ao desejo, de facto a gente esquece o desejo e satisfaz a necessidade. Que é o que está a acontecer. Que é o que vai acontecer. Mas vai acontecer através de quê? Através da crise europeia, que vai gerar respostas que, se Portugal as adotar rapidamente, sem resistência, sem querer voltar ao passado onde ninguém vive, permite abrir uma oportunidade para Portugal. Não esqueçamos que a Europa, que há pouco descrevemos como em regressão decadente, está a ser vista por potências exteriores à Europa. Como os Estados Unidos estão a ser vistos por potências exteriores à Europa. Ora, essas potências exteriores sabem o que é a crise que está a acontecer, receiam os efeitos da crise, designadamente os efeitos, digamos, arbitrários dos decisores políticos, e vão continuar a ver a Europa a gerar crise atrás de crise. Mas eu tenho aqui uma pergunta, que é, vocês são muito crentes na ideia de bloco estratégico, de convergência estratégica? Não, somos muito crentes, ou eu sou muito crente, na ideia da cultura ocidental, que a expansão só se pode fazer não pela via nacional, mas pela via da coordenação Eu de blocos. percebo, mas vamos voltar à É ideia... daí que vem a convergência. Está bem, mas o ponto é este. Quem está daquele lado deve estar intrigado a pensar assim. Qual é a diferença? Expliquem-me lá aqui qual é a diferença entre bloco de convergência estratégica e bloco central. É estratégica. Porque o bloco central é o bloco central é chegar ao pote do dinheiro. A convergência estratégica é encher o pote do dinheiro. E chegar à O pote já não solução. tem lá Essa nada. é a E diferença. chegar à solução. E chegar O que nós não podemos transformar por este Percebeu programa... bem? Bloco central é ir ao pote do dinheiro. Bloco de convergência estratégica é encher o pote com dinheiro. Qual é que era mais? O que tu disseste a seguir? Não. O que eu ia dizer é que nós não podemos transformar o programa no programa dos marretas. Ou seja, este programa não pode ser um programa em que nós estamos a dizer mal tudo. Porque Sim, queria pegar num tema que é... Eu estive a observar um pouco de Lisboa no feriado. Sim. E olhei para as pessoas e a maneira como estão-se a comportar. As pessoas estão bem. Sim. Vais às lojas e as redes comerciais também já percebem isso. As pessoas estão bem. Ou seja, há aqui um problema, há um desfazamento muito grande entre quem está a pensar os problemas do país, quem está a comunicar os problemas do país e quem vive o país. Pois, os outros são marretas. Pronto. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que este divórcio, ou seja, vai haver como é que eu explicar? Vai haver um conjunto de políticos que se querem aproximar desta felicidade
dos portugueses, que eles próprios precisam, porque a crise foi violenta. Nós temos que lembrar que nós tivemos 17% de desemprego, não houve aumento de salários durante muitos anos, fomos tributados muito mais, os serviços públicos perderam qualidade. Portanto, isto não foi, vamos lá ver, não foi uma crise passageira. Sim, houve consequências sérias. Houve consequências sérias. E ainda estão por aí. Estão por aí. Mas a pergunta é, e apesar das consequências, nós resolvemos os nossos problemas? Não. Pois, esse é que é o problema. Esse é o problema. Pois. E, portanto, nós vamos continuar a ser muito marretas, porque estamos a falar de uma coisa que as pessoas não estão a perceber, porque ninguém quer perceber isso. Mas era aí que eu queria chegar. Não, a sensação que eu tenho como cidadão é que as pessoas não percebem porque não querem perceber. Não, mas é que não querem perceber, é que foi-lhes criado o mundo do desejo e não da necessidade. Houve uns desejos que as pessoas cumpriram durante a sua vida, porque nós estamos a falar em aproximadamente 2 décadas de dinheiro fácil. Sim. 2 décadas de dinheiro fácil, não há problema nenhum. Por isso é que eu, quando falo na montanha da dívida, é só para pôr os pés na realidade. Porque se eu esquecer a dívida, está tudo bem. porque não, houve uma tentativa de uma classe política mais à esquerda de afastar a montanha para a gente não a ver. Quer dizer, pagamos daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos a dívida realmente fica tão longe que a montanha parece-nos pequenina. Mas se puxarem muito para nós, eu olho e digo, como é que eu pago isto? Pois. Portanto, nós estamos aqui vamos ter um problema, que é, nós vamos ter que criar a convergência estratégica para que a sociedade, no fundo, faça essa mudança e que não atire pedras à classe política. Vai ser muito difícil. Pois, mas esse é que é o caminho. Camilo, eu penso que não há ninguém em Portugal que não tenha a ideia de que a culpa disto está na banca. Porque o dinheiro que é preciso para salvar a banca, se fosse aplicado em políticas sociais, estavam todos magníficos. Ora bom, o que está de errado nesta ideia é que a banca só fez aquilo que a obrigaram a fazer. É verdade. O regime político, é verdade. E isso foi o regime político que obrigou a fazer. É verdade. O regime político já nacionalizou, já privatizou, já regulou, já mandou fazer, já mandou emprestar. E criou um modelo de incentivos que levou a banca a fazer isso. Não só de incentivos, criou a teoria que obrigava a banca a fazer. Pois. Ora bom, depois também há umas outras histórias que distraem. É que houve uns paraquedistas que utilizaram os lugares da administração da banca para satisfazer uns interesses particulares. Mas isso são trocos. No essencial, o problema era estratégico. Não é um problema de bloco central, é um problema de bloco de convergência estratégica. Não é que não haja banqueiros competentes em Portugal e que perceberam exatamente o que estava a acontecer. Não podiam era evitar que acontecesse. Então, temos o erro. Agora, interpretamos o erro? Não. Dizemos que a culpa é dos bancos. Sim. Não, os bancos só fizeram aquilo que os obrigaram a Bode fazer. expiatório. Bom, nós já excedemos o tempo da segunda parte do Think Tank de hoje. Isto correu muito depressa. Fizemos uma viagem brutal. Andámos a passear pelo Brexit, pelos Estados Unidos. Mas também fizemos montanhismo. Também fizemos montanhismo, não é? Porque nós temos consciência que a montanha está ali e não sai da nossa frente. É a montanha de dívida. E estivemos aqui a analisar a diferença entre o Bloco Central e o Bloco de Convergência Estratégica. Hoje ficou claro. Pote vazio, ou seja, vão ao pote ou encher o pote. São as duas coisas e são opostas. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu vou lembrar que amanhã às 8 da manhã que estarei aqui religiosamente para o comentário diário. Quero lembrar também que já temos um site, acordodinheiro.pt, pode lá ir ver. E quero agradecer a quem anda no YouTube a aumentar as subscrições da Cor do Dinheiro, que, olha, por nosso lado ficamos muito agradados com isso. Significa que está a crescer e a divulgação da Cor do Dinheiro está a aumentar aquilo que nós convencionamos chamar como redes sociais. E vamos ter outras surpresas em breve. Fique por aí, coloque um gosto e não se esqueça de fazer partilha nas redes sociais. Como eu lhe disse, voltarei amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.